Olá, sou Rosi Roccioles, estamos aqui hoje no Papo Real e nós vamos entrevistar uma pessoa que tem uma história de vida emocionante. Ela vai trazer para a gente muita esperança ao ser mãe atípica, por isso acompanhe a gente. O nome dela é Joana Machado, ela é neuropsicopedagoga, também formada em diversos outros cursos voltados aí para a educação. É com muita honra que nós do Elos da Infância chamamos Joana Machado para essa entrevista. Olá, Joana, seja bem-vinda aqui no Elos da Infância. Nós estávamos assim esperando ansiosamente por esse momento, não é mesmo, Lô? É verdade, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Espero que seja muito bom para as mães, tudo que você vai passar para nós, que eu tenho certeza que vai ser excelente. E você que é mãe não pode perder essa entrevista. Escutem só. Joana, nós já te apresentamos, tá bom? Agora eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua família, da sua vida. Primeiramente, é um prazer enorme receber esse convite, né? Pode ter certeza que eu aceitei assim com o coração muito aberto, porque eu tenho certeza que já está, né? Não só ajudando outras mães, mas ajudando a mim mesma. Quando a gente ajuda outras mães, quem também sai, né? Vamos dizer assim, sendo ajudada é a gente mesmo, né? E com relação à pergunta, tudo iniciou, né? Vamos dizer assim, a decisão de ser mãe. Decidi ali ser mãe, e então eu e meu esposo a gente se preparou, então foi uma gravidez muito desejada, né? E ao, né, passar todo o processo ali da gestação, eu não fiquei sabendo de nada, né? Nós fizemos vários exames, porém não ficou constatado nenhuma ocorrência com relação, né, à minha bebê. E quando começou, né, essa questão do nascimento, foi no nascimento. Ao nascer, os médicos já perceberam que ela tinha uma má formação ali na orelha direita. E por ter, né, percebido essa má formação, os médicos já, como se diz, já, né, acenderam ali uma luzinha assim que poderia ter algo que pudesse ter algumas complicações. E nesse momento lá mesmo, os médicos já receberam a Manuela e já fizeram aqueles exames que, né, todo bebê passa por aquela triagem dos exames. E eles precisaram fazer nela aquele exame que é uma obstrução das vias aéreas, né? E aí eles constataram também que além da má formação na orelha direita, ela tinha também a atresia de esôfago. Então, o que seria essa atresia de esôfago? O esôfago, ele foi, né, na formação, ele fechou, então ele não tinha passagem para o estômago. E quando a criança nasce com atresia de esôfago, já é indicado a cirurgia antes de 24 horas. Então, realmente foi assim, né, um susto, um momento ali de muito susto, muito desespero. E ela não foi comigo para o quarto, porque os médicos já tinham avisado que ela teria que passar por essa cirurgia. E nisso, né, foi um momento assim que, né, de muita tristeza e muita preocupação. E medo, né, do que poderia acontecer. Que até então foi uma surpresa para você, né? Sim, foi uma surpresa muito grande, né? E só que ao mesmo tempo, eu fiquei assim, achei melhor não saber, né? Porque eu acredito que senão eu teria sofrido até antes e teria prejudicado ainda mais a situação, né? E aí, com isso, ela foi para a sala de cirurgia e quando, né, os médicos, né, fizeram a cirurgia, graças a Deus foi um sucesso a cirurgia. E naquele momento, né, de eu receber a notícia ali, nós ficamos em oração, não tem como falar, né, que a gente, né, tem que ter fé. Tem que ter fé. E acreditar. E ela foi para a cirurgia
E depois que veio da cirurgia, ela ficou por 21 dias na UTI. E por conta dessa cirurgia eles tiveram que manter ela sedada, então ela ficou num coma induzido. Certo. E nesse coma induzido que ela ficou, depois de 21 dias que eles começaram a tirar a medicação dela para ela voltar. E quando ela voltou, ela estava muito inchada, mas aí ela foi tendo uma recuperação boa. Graças a Deus. Os médicos conversou com você com delicadeza, te deu porque geralmente alguns pais reclamam muito no trato com eles, né? Fala assim que os médicos eles são muito profissionais, mas falam de uma forma muito incisiva, assustadora, quase que falando, não vai rolar, né? Os médicos te atenderam, eles foram cuidadosos, foram humanos ao tratar com você, assim, enquanto mãe? O meu médico, que era o ginecologista, ele na hora ele já nos tratou, tanto eu quanto meu esposo ali mesmo, ali na sala do parto, nos tratou muito bem. Que bom. Então ele realmente, e a pediatra que recebeu ela também foi uma pessoa muito educada, muito boa para nós, que inclusive nós continuamos com ela. E ela é pediatra da Manuela até hoje. E na cirurgia, que foi o cirurgião, aí eu senti assim uma certa, um certo desconforto, porque a pessoa chegou e o profissional foi assim tão profissional que eu senti assim que não falou muito uma linguagem que a mãe naquela condição precisava estar ouvindo. Ficou uma coisa fria. Sim. É quase como assim, eu tô ali, mas não acolhe naquele momento, não traz um conforto e uma esperança que é o que a gente precisa nesse momento, não é mesmo? Exatamente. Não tanto profissionalismo, mas o acolhimento, a esperança, enfim, isso que é importante naquele momento. Certo. E como foi todo esse processo? Existiu um luto? Porque acredito que todos nós, quando estamos grávidas, a gente já vai planejando como vai ser o futuro da criança, se vai parecer com o pai, se vai parecer com a mãe, a gente já tem aquela expectativa, né? E aí, de repente, você tem um diagnóstico, dá uma formação e um processo cirúrgico. Como foi receber essa notícia? Realmente existe sim, o processo ali do luto, as fases, porque o processo do luto, ele tem fases, Então são 5 fases e existe a fase ali, primeiramente ali de uma negação, depois também de uma raiva, entra a barganha, a gente chega a fazer as barganhas e também a depressão e só depois a aceitação. Então passa por todas essas 5 fases realmente e tem até um texto, que é muito, que ilustra bem, até um clássico aí, que é aquele Bem-vinda à Holanda, que uma mãe, quando está ali preparada, para maternar, ela realmente, o desejo dela é o quê? É esperar um filho saudável. Então toda a expectativa é para esse filho saudável. E quando recebe ali a notícia, de que a criança tem alguma questão, que vai ser preciso, de ter ali até mesmo um cuidado mais diferenciado, a mãe se depara com essa situação. É como se tivesse nessa viagem, tivesse preparado tudo para ir para Itália, chega lá, a comissária de bordo fala, bem-vinda à Holanda. Então realmente existe essa história, ela ilustra bem essa questão mesmo das fases do luto. Só que a mãe, vai passar por tudo isso sim, e porém ela vai também descobrir que aquele destino também pode ser, um destino novo, um destino com muitos desafios, sim, porém
vai trazer também muitas alegrias. Muitas alegrias. A rede de apoio, quando você acaba de sair de um hospital, a gente precisa de uma rede de apoio para estar auxiliando, né? A avó que vai ajudar no trato, no cuidado. Ela ficou 21 dias no hospital. Depois ela teve alta, após esses 21 dias. Ela ficou mais uns 4 dias. Ainda no hospital, certo. Depois desse tempo, né, quase um mês, aí ela foi para casa. Você teve rede de apoio? Você sentiu insegurança? Teve alguma coisa que você pode contar aqui pra gente para ajudar essa mãezinha que está nos ouvindo agora e que nesse momento também teve, né, esse diagnóstico, e ela precisa saber que também ir para a Holanda tem muitas coisas boas e tem sucesso nessa Holanda também, né? A rede de apoio é fundamental, né? Eu costumo dizer assim que eu, né, por ser da área, vamos dizer assim, né, graças a Deus eu, né, tive essa oportunidade de me especializar, buscar todo esse conhecimento, então já me ajudou muito. Mas com relação à rede de apoio, né, eu tive duas irmãs que puderam também colaborar muito neste momento, e tive também a ajuda do marido. Mas o marido não é considerado rede de apoio, né? Não é. Que na verdade o marido é os 50%, a responsabilidade dele mesmo. Então, mas eu tive, né, essas duas irmãs que puderam me auxiliar um pouco, e o meu esposo. Então foi realmente assim, eu e ele, né, a gente precisou se dedicar muito, só que foi intenso, só que deu tudo certo, assim, né, nesse sentido, embora tenha sido muito desafiador. Mas é necessário, neste momento, a mãe precisa buscar este apoio, né, de profissionais, para ter esse apoio, para conseguir passar por essas fases de uma forma menos... seria assim, menos sofrida. Isso, menos sofrida. Porque vai ser sofrido. Sim, sim. Menos sofrido é menos, é melhor, isso, né? Então a gente precisa desse apoio psicológico, da ginecologista também, da pediatra principalmente, para saber lidar, alguma enfermeira também que pode nos orientar alguma questão, né? Sim. Depende muito do diagnóstico, né? Que essa mãe que está nos ouvindo agora teve. Então ela pode contar com essas pessoas, né, para orientar, para acalmar. Sim. E para ver que tudo tem um jeito, né? Sim. Tudo. E esses profissionais, eles já estão acostumados, né? Eu lembro direitinho que eu até perguntei para esse doutor, falei assim, doutor, com relação à cirurgia dela de atresia de esôfago, como que eu faço, como que é? E ele, né, até nesse sentido, ele me acalmou um pouco assim, mãe, a cirurgia foi um sucesso e pode ficar tranquilo que ela vai começar a se recuperar bem, e a gente já acompanha vários outros casos que estavam nessa condição também, né? Então, as mães precisam buscar essa rede de apoio para serem auxiliadas, né? Mas é que quando, em questão médica, em questão de hospital, é que vê sempre tantas coisas, né? Então, às vezes, acaba realmente tendo essa frieza. Mas que bom que você foi muito cedo atrás de recurso, né? Atrás de terapias, de tudo, e para a Manu ser hoje como que ela é, né? E a questão do preconceito? O preconceito, você sente ele? Preconceito não adianta a gente falar que não existe, porque nós, né, principalmente quem vive isso na pele sabe o quanto tem preconceito, sim. Com a pessoa com deficiência, a gente já tem, né, já está, né, iniciando a falar muito sobre o capacitismo. Então esse capacitismo entraria ali como o preconceito, né, da pessoa com deficiência. E existe, não tem como a gente falar que não existe, pois existem. Em todos os locais, no hospital, na escola, porque hoje ela está com quantos anos? Hoje a Manu está com 11 anos. 11 anos, então você já passou por muita coisa, por creche, eu não sei se ela ficou, mas creche, escolas, hospitais, e igreja, enfim, todas as instituições, né,
que as nossas crianças frequentam. Você conseguiu observar isso em todos os locais? A questão do preconceito? Sim, existem pelo fato, mas não de maldade das pessoas. Às vezes é uma forma das pessoas não saber como lidar e acaba fazendo algumas coisas que é considerado capacitismo, né? Por exemplo, a gente inferiorizar uma criança ou achar que ela não é capaz, né? No sentido assim, vamos dar um exemplo simples aqui, de você ver a criança ali que ela tem uma deficiência e você acreditar assim, não, pode deixar ela ali que ela não precisa participar não. Então isso já é uma forma de capacitismo, né? Então assim, não tem como negar, isso acontece em todos os locais. Só que nós, né, nós mães de crianças com deficiências, a gente precisa também entender o outro lado, né? E a gente precisa olhar para eles no sentido assim, que eles ainda também não conhecem muita coisa. Então a gente precisa ter também essa paciência, né? E a Manu, ela enxerga isso como preconceito? Ela se sente excluída? Ela sente, só que a Manu, graças a Deus, assim, é uma criança que tanto eu quanto o meu esposo, a gente foi trabalhando e preparando ela para isso. Então ela percebe, mas ela já tem essa paciência com o outro. Tá tudo bem, ele não entende que eu sou assim. Então ela conseguiu, né? Ela conseguiu ter esse entendimento. Mas ter essa caridade com o outro, né? Isso. Que é uma caridade que ela tem, porque nós tínhamos que estar mais preparados para ela do que ela para conosco, né? E a gente vê o contrário aí. E assim, na educação, né, a gente vê muito isso, assim, o quanto que a gente fala sobre isso ali na frente da criança, às vezes subestimando a criança, e a criança, ela está entendendo tudo, ela está compreendendo tudo, e é onde que nós, né, enquanto profissionais, mães, às vezes a gente até erra sem ter a intenção de errar, mas a gente acaba falhando nisso, né? Falando ainda um pouquinho da escola, né? Você está nos dois lados, você está dentro da escola enquanto profissional, e você está fora da escola enquanto mãe. Pensando na questão da inclusão, né? Você acha que a escola hoje em dia, na escola onde você conhece, nas escolas que você conhece, está preparada para esse público? Do jeito que precisa ser? Olha, eu acho até assim, interessante você falar justamente isso, né? Você está dos dois lados. E eu não sei nem te falar o que é mais fácil, se estar do lado dos profissionais ou do lado da família. Porque os dois lados são muito desafiadores. Com certeza. A escola, ela tem se dedicado a construir essa inclusão, eu percebo muito isso enquanto profissional. Só que a gente sabe ainda que tem um longo caminho para percorrer, porém o que a gente não pode é retroceder, só avançar. Ainda assim, tem muitas falhas, muitas coisas que precisam ser melhores elaboradas, umas políticas públicas mais sérias. E com relação à questão de estar como mãe, eu consigo perceber ali que por mais que tenha algumas falhas, a equipe ali da escola, os profissionais, eles estão tentando acertar também. Então tem isso. E com relação no sentido assim de como que está, eu percebo assim que nós precisamos olhar para as crianças de forma única. Porque se eu falar no meu caso da Manuela, eu estaria sendo injusta às vezes com a oferta da educação inclusiva para outras crianças, porque com a Manuela até agora deu muito certo. Só que por que precisamos ter esse olhar muito específico para cada um, muito único? Porque cada criança é uma e cada criança vai demandar de algumas estratégias diferentes. E tem horas que eu vejo a educação ainda um pouco assim, é como se, não, vamos fazer isso para todos, e não serve para todos. A gente tem que lembrar muito da questão da equidade. Né? Não é uma receita de bolo, né? Não, de jeito nenhum. Se fosse, era tão mais fácil. Era bem mais fácil. E a gente vê assim muitas leis, né?
da inclusão. Não falta lei, tem lei para tudo, tudo está muito bem normatizado e você falou muito bem, o que falta são políticas públicas sérias que dê conta dessa demanda, porque ela vai ter que acontecer, não tem mais como não falar que é um sucesso olhando para sua filha. Não tem como, né, dizer que isso não vai acontecer. Então, nós precisamos cada vez mais, enquanto educadores, enquanto profissionais, estar mais capacitados, acreditar e entender que cada indivíduo é único, como ela acabou de dizer aqui agora. E quando a gente fala assim, cada indivíduo é único, o que nós queremos dizer para você aí, mãe? Você também é única, tá bom? O seu filho também é. E todas as pessoas precisam buscar meios, inclusive você, de promover esse desenvolvimento para a criança. E isso é possível, tá bom? E também lembrar, né, as mães de estar buscando estar em contato com outras pessoas, né, que têm ali uma condição parecida para se fortalecerem. E as políticas públicas elas vão ser melhoradas a partir do momento que dá muita voz e ouvido mesmo para tanto os profissionais quanto as famílias. Então, que quem vai cobrar, isso, tem que cobrar, que vão estar indicando o melhor caminho, isso, né? Porque às vezes a política pode trazer uma coisa, quem faz a política, né? Quem escreve essa política, talvez seja uma pessoa que não tem ali no pequeno, no miudinho, nas minúcias, na delicadeza dos detalhes o que precisa ter na política. Quem vai dar esse colorido, essas minúcias, somos nós, os pais, os educadores, para que ela seja uma política eficiente e eficaz. Não é mesmo? E as mães elas precisam entender dos direitos delas. Sim. Né? Porque elas têm direito e toda criança ela merece educação, né? E toda criança ela consegue aprender, dependendo da forma que é passado, dependendo da forma que é tratado, essas crianças vão dar conta, né? E falando um pouquinho de família agora, como que foi a expectativa da família com relação aos ganhos da Manu, com relação a tudo, assim? Mas eu quero que você fale os ganhos, porque nós não vamos. A gente está falando que teve, mas, gente, é uma gracinha. Vocês têm que ouvir essa. Como é que foi esse processo de escola, de ganhos, de desenvolvimento? Isso é muito importante para quem está nos ouvindo agora. Essa questão da expectativa, ela faz muito parte ali, né, do papel dos pais, né? Todos os pais precisam ter mesmo as expectativas em relação aos filhos. E eu vejo assim que com a criança, né, com o filho que tem a deficiência, às vezes a expectativa cai muito, né? Então a gente precisa trabalhar muito isso. Eu trabalho isso enquanto profissional, né, com as minhas mães que eu acompanho, que eu atendo, e também enquanto mãe. Nós precisamos elevar nossas expectativas porque toda criança ela vai se desenvolver, embora seja, né, de formas diferentes, porque cada uma tem o seu processo de desenvolvimento, mas elas vão ter esse ganho. E com a Manuela foi bem isso, né? A princípio a expectativa foi, meu Deus, será que ela vai conseguir aprender a ler, a escrever? Então, sim, sempre fica muito essa expectativa, né? E eu, enquanto mãe e profissional, parece que o peso ainda foi muito mais forte, porque nós, enquanto profissionais da educação, a gente já cobra isso um pouco de nós. Nossos filhos têm que ser um exemplo, né? Porque, poxa vida, eu sou professora e acontece que cada criança vai ter o seu momento ali, o seu processo, e nós precisamos estimular tudo isso. Então, o nosso papel é trabalhar em cima do que é necessário trabalhar para que essas expectativas sejam alcançadas. Então, hoje, né, as expectativas que eu tenho em relação à minha filha são as maiores possíveis, principalmente pelo desenvolvimento ali que nós fomos trabalhando com ela desde que nasceu mesmo, né? Nós já passamos por vários especialistas, ainda nós passamos, né, a gente ainda continua com esse acompanhamento, ela ainda tem uma longa jornada aí pela frente ainda para ainda continuar com esse acompanhamento.
Porém, hoje eu vejo assim as vitórias ali com ela enormes, né? Muitas, pelo fato dela hoje ser uma criança que primeiramente ela desenvolveu bem a linguagem, porque por conta, né, da perda auditiva dela, quando, né, me entregaram ali o diagnóstico, ficaram se pensando se ela ia conseguir desenvolver a linguagem ou não. Sim. Né? Então, e mesmo assim a gente falou, não, o que for preciso nós vamos estar fazendo. Ela, né, através das terapias, ela conseguiu então desenvolver a linguagem. Ela tem assim uma fala ainda bem característica, né, de quem tem a perda auditiva, porém ela fala muito bem, conversa muito bem. Entende de tudo, fala de tudo. Ela tá no momento dela assim de descobrir as palavras. Se a gente falar alguma palavra para ela que ela não entende, ela já para na hora. O que significa isso? Então, né, isso é uma das grandes vitórias que a gente tem com ela. E ela também é uma criança que, né, conseguiu se alfabetizar, não precocemente, mas assim, eu já sabia que para ela não seria viável, né? E eu acredito até que não seja viável para nenhuma criança alfabetizar tão precocemente. E ela conseguiu se alfabetizar. Hoje ela é uma excelente desenhista, ela ama desenhar, ela também ama leitura. Ela lê. Ela faz as leituras e uma leitura bem assim, né? Ela interpreta o que ela lê. Sim. E ela gosta muito de ler, né? E o mais interessante é que eu não fiquei forçando nada. Nós fomos estimulando tudo que precisava ser feito, mas de uma forma muito lúdica, muito tranquila. E ela foi pegando isso de uma forma muito natural. Eu tenho que aprofundar um pouquinho nessa sua fala, né? Essa relação sua que estimulou a filha, né, de uma forma natural. Esse desenvolvimento, né, que se deu por meio da sua capacidade mesmo enquanto mãe de entender essas questões e de trabalhar com ela. Quanto você acha que tem de seu, né, nessa vitória dela tá lendo já, escrevendo, enfim, ela já tá autônoma, né? Ela consegue, o céu é o limite agora para ela, porque ela já conseguiu o mais difícil. Sim. Quanto tem de você nisso, Joana? Tem da escola, sim. A gente sabe que tem dos profissionais, mas eu quero saber quanto tem da mãe. Eu acredito assim, não vou ser aqui, né? Pode ser, eu quero que você seja. Não vou aqui, né, ser assim, se gabar, vamos dizer assim, mas eu acredito que eu tenho ali muita contribuição, mas eu sempre acreditei muito também no apoio que eu tive dos profissionais. Então, quando ela foi, né, como iniciou a terapia dela, eu lembro direitinho, assim, que a fono falou assim, nós precisamos montar com ela um caderno de linguagem. E por mais que eu já tinha essa experiência, mas se não fosse o toque, né, a orientação, esse olhar, essa orientação do profissional, talvez em casa eu não teria feito daquela forma. Então, assim, a minha contribuição é muito grande nisso, porque eu me dediquei exclusivamente para esse desenvolvimento dela. Eu pedi uma redução de carga horária para eu poder ter tempo de qualidade com ela, e eu levava elas nas terapias e em casa eu colocava em prática, né, como se diz, eu praticava ainda mais aquilo que ela fazia nas sessões. Sim. Então, assim, né, eu acredito que eu tive muita contribuição. E quando ela estava no processo ali da alfabetização, no segundo ano dela, do segundo ano, teve a pandemia. Então, como ela estava no primeiro ano, ela estava já tendo ali toda aquela, já tendo todas aquelas habilidades pré-acadêmicas, mas ela ainda não estava totalmente alfabetizada. Sim, é a parte mais difícil, eu acho, né? É ali que precisa de ter aquela perspicaz, né, expertise para alfabetizar. E você ficou por conta disso? Fiquei por conta disso. Parabéns! Foi bem desafiador.
E, só que assim, o mais gostoso disso tudo hoje, né, é ela falar assim: mamãe, foi você que me ensinou a ler. Que lindo. Eu agradeço demais todos os profissionais que passaram por nossa vida, que eu sei também, né, o quanto todos eles contribuíram muito, mas ouvir isso dela, me deixa muito feliz. Tem que ficar. E eu, como profissional, né, que trabalho com crianças atípicas, a gente fica tão feliz quando uma mãe realmente escuta o que a gente está falando, quando uma mãe ela se envolve na terapia, porque a gente fala assim, a terapia ela é 40 minutos, 45 minutos, 1 ou 2 vezes na semana, vai depender do que a criança precisa. Porém, ele fica com os pais o tempo todo. Então, assim, e não é só a terapia que ela vai dar resultado. O resultado maior, com certeza, são os pais. O resultado maior é aquele pai que dedica ao filho, igual você falou, que tem esse tempo de qualidade, que visa o filho como um ser que precisa estar ali, e ali tem uma troca, né? Sim. Então, assim, realmente, hoje, tudo que a Manu que ela é maravilhosa, é muito seu, é muito do pai da Manu. Então, assim, e nós como profissionais, a gente só dá o caminho, mas quem segue de verdade e quem alcança os objetivos são os pais e a criança. Então, até como profissional, eu fico feliz. E fica assim, uma dica também, na orientação mesmo para as mães, fazer de todos os momentos a oportunidade para estar estimulando essa criança. Então, que seja em todos os detalhes, né? Então, eu busquei muito isso para desenvolver isso com a Manu. Em todos os detalhes, eu vi ali como uma oportunidade de aprendizagem para ela. Uma coisa que me chama muita atenção nas suas falas é o pai, né? O meu marido, meu esposo, isso a gente não vê muito, né? Por isso que eu vou comentar aqui com vocês. Grande parte dos casamentos, quando a mulher, a criança, recebe, né, o diagnóstico, alguns pais não dão conta, né? E não dão conta por uma série de questões. E aí eu vejo você falar desse marido que te ajudou. Então eu gostaria que você colocasse agora para os pais, para os homens que estão nos ouvindo, a importância deles, né, enquanto pai nesse processo. Então, a questão vamos dizer assim, da estatística. A estatística, né, existe, que são muitos casais que separam após o recebimento de uma criança com um diagnóstico, e a importância do pai, sem dúvida, é essencial, porque todos nós, né, isso vale para crianças típicas ou atípicas, todo ser humano precisa ali do pai e da mãe, porque ele vai receber, principalmente até os 7 anos, muito da mãe, e após esses 7 anos vai receber muito do pai. A criança já precisa sentir que até esses 7 anos o pai estava ali de suporte junto com a mãe. Então, é essencial o papel dos dois, não dá para definir ali qual que é mais importante. É como se um encaixasse com o outro, né? Não tem como ficar uma falha. Eles se completam para o sucesso do filho, né? Exatamente. Joana, fala um pouquinho pra gente da interação e da socialização da Manu com outras crianças da idade dela, e fala um pouquinho também do lazer, como que, se é diferente, por exemplo, no cinema, no teatro, como é que é isso? Olha, é uma questão que a gente precisa se atentar muito, né? Porque quando a criança ela é menor, isso não aparece tanto, né? Assim, os desafios não são tantos assim. Porque as crianças menores, elas sabem acolher muito bem as outras crianças. E então esse processo da Manu, até ali os 7, 8 anos, foi um processo bom, pelo fato de que as crianças da idade dela aceitou ela muito bem ali nas brincadeiras. Eu também, enquanto mãe, e eu só tendo ela, eu levava algumas crianças em casa para estar junto com ela, e as mães, né, sempre tive contato com as mães ali das coleguinhas dela, então as mães percebiam o quanto que a Manuela tinha essa necessidade de estar junto com outras crianças.
E inclusive quando ela foi para a escola, né, para a creche com 3 anos, foi a indicação do médico mesmo, no sentido assim, ó, ela precisa de interagir com outras crianças. E eu tive, né, esse apoio ali, né, dos profissionais também, já percebendo que ela precisava ali ser incluída ali naquele grupo, e ela foi tendo, né, esse desenvolvimento. E agora que ela está crescendo, já começa a ficar um pouco mais desafiador, porque ela mesma já começa a ter uma percepção, né, de como ela é e de quais as necessidades que ela tem, e ela começa a perceber assim que é bem diferente das outras, né, das outras crianças. E as outras crianças, como já está no processo ali já já entrando ali quase que na verdade, ali na adolescência, elas já começam a ter outros interesses. E aí por isso, e eu tenho até um exemplo para contar, né, que ela falou assim para mim, mamãe, eu fazia amizade muito fácil, porque eu chegava nas crianças e falava assim, você quer ser meu amigo? Você quer ser minha amiga? E as crianças aceitavam, a gente já era amigo. E ela falou assim, agora eu tô crescendo e não é assim mais. Aí eu expliquei, inclusive, para ela que a gente vai crescendo, as coisas vão se modificando. Sim. E eu até falei para ela que agora, a partir, né, do momento que ela já está maior, que ela foi crescendo, que agora fazer amizade é olhar e falar oi, tudo bem. E aí, se você perceber que a pessoa tem o interesse de fazer amizade com você, já é um sinal de fez nova amizade. Mas eu sempre levei ela, né, em vários espaços de lazer, em clubes, no cinema, em viagens, em todos esses lugares eu levei. Teve também algumas vezes que eu precisei levar ela, por exemplo, em supermercado. Aí, assim como qualquer outra mãe, né, passa aqueles momentos, eu também passei com ela, mas a gente precisa levar. A gente precisa levar porque a criança ela tem essa necessidade de se desenvolver a partir do momento que é oferecido para ela aquela prática, né? Então ela aprende ali na prática essa interação, estar convivendo ali. Tem alguns casos que às vezes a mãe vamos dizer assim, né, acredita que seja melhor evitar certos lugares. Eu acredito que pode ser também, né? Por isso que eu sempre reforço, cada criança é única e não cabe ninguém fazer nenhum tipo de julgamento, porque as mães também sabem o que vai ser melhor para os filhos dela ou não. Eu lembro de um outro exemplo também, que eu levei a Manuela num brinquedo e aquele barulho incomodou muito ela. Então, se eu não tivesse levado, eu ia ficar pensando, nossa, eu poderia ter ofertado isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu ofertei, eu percebi que não foi tão bom assim para ela. Então, nós mães, a gente tem esse sentimento, a gente tem até um sexto sentido. Então, sim, as mães precisam entender isso. Tem alguns lugares que algumas crianças, né, que tem alguma deficiência ou alguma necessidade, ela vai precisar não ser exposta a alguns determinados ambientes. Essa questão da observação, tanto da mãe como na escola também, né? A gente aprende muito como lidar com essa criança a partir do momento que nós lidamos com ela. Sim. Aí a gente vai observando o que é bom, o que não é. Tá vendo? Você já viu aquele brinquedo, você já não leva mais. Sim. Porque você viu que não é a gente leva para ter um prazer, para ter um lazer. Se não foi um prazer, não foi lazer, não tem por que voltar lá, não é mesmo? Então eu acredito que essa sua fala da gente ter, enquanto profissionais também, a humildade de ouvir essa mãe é muito importante. Né? Muitas vezes a gente tem manias de fazer algumas críticas, falar algumas coisas, ou se colocar numa posição de orientador, mas a gente precisa entender que as mães nos orientam também, muitas vezes, principalmente se tratando dos seus filhos, né? Dos seus filhos. Então isso é muito importante. Né? Exatamente. E falando um pouquinho das questões específicas de saúde da Manu, hoje quais os tratamentos que ela precisa? Fala um pouquinho da saúde da Manu pra gente. A Manuela ela teve que iniciar com o uso do aparelho auditivo desde bem pequena mesmo, ali com 1 ano e pouquinho.
ela precisou já fazer o uso desse aparelho então ela faz, né, esse acompanhamento, que inclusive é um trabalho assim, de excelência, e ela recebeu, né, um aparelho lá, ela usou ele por até 6 anos, até os 6 anos ela usou esse aparelho, porque a perda auditiva dela não é sensorial, é uma perda condutiva. Além dela ter nascido, né, com a má formação, né, da orelha, ela também tem a má formação do conduto. Então, os 2 condutos dela é estreito, a ponto né, de um lado ser velado mesmo. O aparelho que ela usa é um outro tipo de tecnologia, que precisa ser um aparelho, né, vibratório, para que ela consiga ouvir. E recentemente, né, ela precisou passar por uma cirurgia e ela colocou esse aparelho, porque o que ela já usava até os 7 anos já não estava sendo o ideal para ela. E aí ela agora, né, fez um procedimento que ela colocou um pino, eu falo assim, colocou um pino ali no crânio, né, e ela agora coloca, né, ela encaixa o aparelho dela ali nesse pino, que é um aparelho de uma geração, né, vamos dizer assim, né, de uma tecnologia mais avançada. Que melhorou muito a audição dela, né? Então ela faz uso desse aparelho. Ela é uma criança que ela conseguiu se adaptar muito bem, porque a gente insistiu com ela desde muito pequena com esses aparelhos. Não foi fácil também. Não. Pôs uma vez e foi lindo. Não. Ela conseguiu incômodo, isso, né? Era incômodo. O que ela usava antes era uma tiara. Ela tem uma marca na cabeça, porque foi apertando a ponto de deixar a marca na cabecinha dela, porque ele precisava ter uma pressão para conseguir vibrar, né? É uma vibração óssea. E então ela, né, tem hoje esse procedimento que ela faz. E eu vejo assim que aqui em Franca a gente ainda precisa de melhorar muito essa questão né, de profissionais, porque esse acompanhamento que a gente faz com ela lá em Ribeirão, a gente vê que as demandas são várias e não tem. Porque assim, a gente precisa se deslocar, né? E acaba sendo assim desafiador também, né? Então acaba sendo muitas idas, enquanto que aqui poderia já solucionar muita coisa, né? Com certeza. Então seria isso. E aí na sua cidade, né? A gente não sabe de onde vocês estão nos ouvindo. Você também pode estar vendo os centros mais próximos que podem te atender e também solicitando esse tipo de trabalho, principalmente saúde e educação, precisa ser eficiente e eficaz em todos os sentidos para ajudar as nossas crianças. E buscar realmente, né, essa referência. Às vezes na cidade das mães que estão nos assistindo, pode ser que elas não tenham conhecimento, mas outras pessoas tenham conhecimento e possa ser que ali mesmo tenha esses centros, né, que pode melhor atender. Amada, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para nossas mães. Foi um papo fenomenal, a gente aprendeu muito com você. Nós te trouxemos aqui porque a gente acredita na sua história, nós acompanhamos a sua história e é uma história de sucesso para mostrar para vocês, mães, que você pode ter sucesso com o seu filho, independente se ele tem ou não questões ou um diagnóstico. Ok? Então, qual a mensagem que você quer deixar pra gente? E para as mães? Eu quero deixar a mensagem para as mães que façam o que vocês precisam fazer, né? Nós mães com os filhos que precisam ali de um apoio maior, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Não dá para não ficar se justificando, não dá pra gente achar que tudo vai acontecer naturalmente, que a gente precisa buscar esses recursos, a gente precisa fazer a nossa parte. Então essa mensagem que eu deixo nós enquanto pais, né, nós temos praticamente aí 100% da responsabilidade do desenvolvimento dos nossos filhos. Então não deixe de buscar ajuda, peçam ajuda e façam aquilo que for melhor para os seus filhos, que eles vão conseguir desenvolver, e depois vocês vão perceber
que o quanto foi importante vocês se dedicarem a isso. Eu acredito que o nosso, né, propósito maior é de estar trabalhando para que os nossos filhos tenham esse desenvolvimento. E aí sim, né, que nós vamos estar percebendo que através desse desenvolvimento a gente cumpriu bem o nosso papel de pai e de mãe. E também eu deixo aqui uma atenção especial quando a criança for crescendo, porque agora eu estou com os novos desafios, né? Não se descuidem desse cuidado de ficarem atentos ao que está acontecendo. Pois agora a Manuela está com 11 anos e ela tem me relatado, né, que há 2 anos atrás ela passou por uns processos que ela falou que não me contou pelo fato de que ela já achou que precisava resolver sozinha, né? Então assim, eu preciso ficar bem atenta e eu deixo esse recado para as mães. Fiquem atentos principalmente com essa mudança, né, da criança já começar a se tornar ali adolescente. O corpo muda. Isso, pelo fato da criança não entender o que está acontecendo com ela. A mudança é muito grande e nós, pais, precisamos ter essa sensibilidade de acolher bem nossos filhos, principalmente neste momento, e mostrar para eles o caminho, né? E que é natural. Isso. E assim, buscar estratégia mesmo, né? Por exemplo, tá aí em alta essa questão do filme Divertidamente. Sim. Usar dessas, né, ferramentas para a gente apoiar e incentivar os nossos filhos para eles aprenderem a lidar com as emoções deles. Então é esse recado que eu deixo, né? Os filhos começou a crescer, fiquem muito atentos nessa questão dessa saúde emocional dos seus filhos. É extremamente importante. E falando nisso, nós temos um curso que está no forninho para vocês, falando sobre inteligência emocional. Fiquem atentos. João, muito obrigada pela sua presença. A gente ficou muito feliz de te receber. Eu já conheci um pouquinho da sua história, mas ouvir você falando é sempre muito gratificante. Ouvir toda essa trajetória da Manu e conhecendo a Manu também, vendo que ela é uma criança hoje extremamente funcional e o tanto que você é importante para as outras mães. Eu queria deixar um recado também para as mãezinhas que estão nos assistindo, que tudo que uma mãe se propõe a fazer para um filho vai dar certo. Acredita no seu potencial, mas também busque conhecimento. Porque o conhecimento, ele não falha, né? Busque esse apoio profissional, não fiquem esperando acontecer, né? Não fiquem esperando que o seu instinto sozinho vai dar conta. Ele é importante, mas a gente precisa de um apoio também. E só agradecer, eu acho muito obrigada, foi muito bom. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, né, com esse convite, espero ter contribuído e no que precisarem, né, as mães também podem estar entrando em contato comigo, eu terei maior prazer em contribuir e poder auxiliar. O Elos da Infância vai deixar a forma de contato aqui da Joana para vocês. E outra coisa que eu quero assim para finalizar, busquem também força em Deus. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau.